Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu vou fazer com vocês a segunda parte da revisão sobre equilíbrio dinâmico. Aqui no quadro 3, eu trago o significado da constante de equilíbrio através de duas formas possíveis. A primeira, que nós vimos na primeira parte da revisão, é o cálculo da constante de equilíbrio a partir das populações. Então, quando eu estou numa situação de equilíbrio, a constante pode ser calculada dividindo-se a população de B pela população de A. Isso a gente já fez, é uma conta simples. Outra maneira de explicar, ou melhor, outra maneira de calcular a constante de equilíbrio é através das taxas de variação que a gente viu. No caso aqui, o modelo das duas cidades é uma analogia para o equilíbrio químico. No equilíbrio químico, a letra K minúscula é chamada de constante de velocidade. Então, aqui seria a constante de velocidade de A para B e a constante de velocidade de B para A. No caso do nosso exemplo aqui, que são cidades, em vez da constante de velocidade, a gente tem as taxas de migração. No caso aqui é 10% de A para B, 10% de B para A. Ou seja, a cada mês, 10% da população de A vai para B. A cada mês, também 10% da população de B vai para A. Então, entendendo isso nesta analogia aqui das cidades, quando a gente trabalhar a parte de equilíbrio químico, a gente tem que pensar que essa constante aqui são as constantes de velocidade da reação da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, de A para B, de B para A. Então, vamos ver aqui. No caso, é 10% de A para B, 10% de B para A. Então, a constante é 10 dividido por 10, que é 1. E a constante de equilíbrio idêntica ao cálculo efetuado dividindo-se a população no equilíbrio, que é 50 mil, dividido por 50 mil, também dá 1. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo aqui. Então, no segundo exemplo, a população inicial é 100 mil, 100 habitantes, 20% vai de A para B por mês, 10% volta de B para A. Então, para calcular a constante de equilíbrio sem fazer o método aqui pelas populações de equilíbrio, simplesmente a gente divide a taxa de 20% pela taxa de 10%, que vai dar 2, e é igual ao cálculo se fizermos a população de B dividido pela população de A. No terceiro exemplo, 30%, 10%. A constante de equilíbrio é 3. No quarto exemplo, 40%, 10% volta, temos a constante de equilíbrio 4. Pela população, é evidente que a conta dá o mesmo valor. 80 mil dividido por 20 mil também dá 4. Nesse exemplo aqui, temos 50% de A para B, 10% de B para A. Então, é 50%, 50 dividido por 10 dá 5, que é esse valor da constante de equilíbrio. E neste último exemplo, a gente vai ver que a constante de equilíbrio é a mesma, dá 5, né? 50 dividido por 10, só que aqui a população inicial é de 50 mil em A, 50 mil em B. No equilíbrio, chegamos nos mesmos valores de população, 83.333, 16.667, como no exemplo anterior, em que eu tinha população 0 em B. Então, como a gente chega numa situação de equilíbrio? Quais são os fatores que influenciam isso? A constante de equilíbrio e o total da população, que no caso é 50 mil, mais 50 mil, que dá 100 mil. Então, numa situação de equilíbrio, uma constante de equilíbrio 5, uma população inicial de 100 mil, não importa se estão inicialmente 50 mil aqui, 50 mil em B, ou os 100 mil em A, no equilíbrio a gente vai ter esta proporção, que está dada aqui, desses números aqui. Por quê? Porque a constante de equilíbrio é 5. Se a constante de equilíbrio for outra, como a gente pode voltar aqui no exemplo 4, né? A gente tem os mesmos 100 mil pessoas, só que aqui a constante de equilíbrio é 4. Então, eu vou ter 80 mil pessoas em B e 20 mil pessoas em A. Então, o que manda nesses valores finais de equilíbrio é a população total, somando A mais B, e a constante de equilíbrio, que depende de cada
processo, né? Então, em cada processo, a constante de equilíbrio muda. Nos últimos dois, a constante de equilíbrio é a mesma, a população é a mesma, então chegamos no mesmo resultado. E, finalmente, fazendo uma finalização aqui desse assunto, novamente comparando, olha, para a gente não fazer confusão. Se a gente for calcular a constante de equilíbrio pelas populações, é B dividido por A. Se a gente for calcular a constante de equilíbrio pelas constantes de velocidade, é a constante de A para B, no caso aqui seria, nesse exemplo aqui, 50, dividido B para A. Tá? Ao contrário, ó, A para B e aqui B, né? E aqui B para A e aqui o processo inverso. Não sei se deu para vocês notarem o que eu estou falando. Se eu quiser calcular a constante de equilíbrio com as populações, é B dividido por A. Se eu quiser calcular a constante pelas taxas, é AB dividido por B indo para A. Entenderam a diferença? Para fixar essas ideias, eu vou pedir que vocês recalculem os exemplos dados na revisão 1, só que agora pelas taxas, né? Que mais para adiante a gente vai chamar essas taxas de constantes de velocidade. Então, em cada caso, você vai pegar a constante de velocidade de A para B, dividido pela de B para A, vai fazer esta divisãozinha, né, de A para B, dividido por B para A, em todos os casos, e chegar nas constantes, que vocês vão ver que vão ser as mesmas dos exemplos dados na revisão 1. Então, aqui, inclusive, eu tenho aqui o último e o penúltimo exemplo. As velocidades estão invertidas. Nesse caso aqui é 25 indo de A para B, 2% voltando de B para A, e no último exemplo, ao contrário, 2% indo de A para B e 25% voltando de B para A. Então, nesse caso, vai existir uma relação entre a constante encontrada nesse último exemplo e nesse penúltimo exemplo. Depois, quero que vocês pensem um pouco qual é a relação entre essas duas constantes, entre a penúltima e a última. Tá bom? Bons estudos, aguardo um retorno de vocês.